Muito bem, boa noite. Vamos continuar com a nossa caminhada gostosa, né, de muito aprendizado, porque a cada oportunidade de fazer um trabalho como esse é, é um momento de reencontro com boas leituras, com bom aprendizado, a reflexão desse conteúdo também nos ajuda, né, a crescer mais, né? Então, assim, eu sou muito grato por essas oportunidades, né, de poder falar, de a gente poder compartilhar. Estou vendo aí o pessoal está chegando devagarzinho. Quando tudo isso terminar, né, vamos ter que encontrar uma outra maneira de continuarmos nos encontrando. Como eu venho dito, eu sempre gosto de pedir desculpas quando o trabalho não sai legal, porque eu sei do carinho de vocês de assistir e ficar aqui conosco nessa hora, tendo tantas opções na internet, é muito bom, né? Então já está na hora combinada. Vamos, vamos iniciar o nosso evangelho de hoje com Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Para os que chegaram depois da nossa abertura, né? O meu muito boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Possamos unir nossos bons pensamentos nessa corrente de amor ao próximo pela qual estamos trabalhando, né? Nosso texto de hoje é o capítulo 6, item 3, né? O 3 e 4, o nosso item de hoje, o Consolador Prometido. Ele foi ditado nada menos pelo Espírito da Verdade, né? Que era Jesus, tá? E é muito legal quando eu não sei se coincidência é a palavra certa, porque a gente costuma dizer que no Espiritismo a coincidência não existe, né? O acaso não existe. Mas hoje, para os espíritas, né, antes de eu iniciar a leitura, é importante a gente falar sobre isso. Hoje é a data do retorno de Allan Kardec à pátria espiritual, né? E nós estamos aqui hoje nos encontrando, que de certa forma, graças ao trabalho dele. Então vamos falar de O Consolador Prometido, o Espírito da Verdade em Paris no ano de 1860. Se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens, o Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome. Ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu havia falado. E aí foi São João, no capítulo 14, né? E aí agora os Espíritos comentando, né, essa passagem, essa fala de Jesus. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está maduro para compreender. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo.
Se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo e o Espírito da Verdade preside sua chegada. Ele convida os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus falou, apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, pois na sua época nem todos tinham condição de compreender os ensinamentos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva, sem figuras ou alegorias. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, fornecendo uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém pode sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que cometeu no passado. Ensina também que os sofrimentos são como crises saudáveis que conduzem à cura e à purificação, garantindo a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que o sofrimento ajuda em seu adiantamento e o aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o serviço que vai lhe garantir o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel sobre a continuidade da vida não mais tem lugar em sua alma. Ao fazer com que o homem veja as coisas do alto, a importância das contrariedades na vida eterna, na vida terrena, se perde no vasto horizonte que ele consegue enxergar. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que estar na terra. Fará com que o homem lembre-se dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará consolação pela fé e pela esperança, né? Muito bacana. Então, aí, nada mais, nada menos, foi o próprio Jesus que veio, né, colaborar com essa grande empreitada, né, que foi a chegada do novo Consolador, né, o Espírito da Verdade. Muito bem. O Consolador, né? Eu pontuei alguns itens aqui, né? Ele vem dizer, né, conforme São João, que ele ficará eternamente conosco. Tá? E será o Espírito da Verdade. Né? Então, eu gosto muito de lembrar, sempre que tem uma oportunidade, que o Evangelho, a cada encontro, ele é como se tivesse vida. É como se as letras saltassem, né, e interagissem conosco. Então é dessa forma que esse ensinamento, hoje estamos no ano de 2020, né, quando São João escreveu, já foi muito depois, né, da partida de Jesus, e de lá para cá nós temos aproximadamente 2000 anos. Né? E aí, esse texto que a gente está lendo hoje, daqui a mais alguns anos, ele vai continuar vivo. Um dia, quando tiver tecnologia para isso, os livros de papel vão desaparecer, né?
E aí a tecnologia do futuro vai mostrar esse evangelho, né, essas letras ganhando vida e essas cenas sendo mostradas na nossa frente. Né? Então, mas ainda assim, nos nossos dias de hoje, nós já podemos, ao ler o evangelho de uma forma apaixonada, sincera, uma forma confiante, a gente consegue encontrar essa vitalidade nele. O mundo não vê e não o conhece, né? Então, as verdades que o Evangelho nos traz, elas precisam que haja uma abertura, que haja uma sintonia. Então, nessa hora, vocês estão aqui me assistindo, a gente está interagindo, vocês escrevem algumas coisas, eu não posso responder, né, porque estou focado, mas eu estou vibrando positivo por vocês. Então a gente, de certa forma, está interagindo, vocês estão me ouvindo com alguma atenção, certo? Então isso é invisível aos olhos dos homens. E assim é invisível também aos olhos essa riqueza, que essa verdade, que essas mensagens de Jesus nos trazem. Então a gente, a partir do momento que passa a compreender que isso é possível, né, a gente passa a se sentir mais fortificado, a gente possa se sentir mais envolvido, a gente se passa a se sentir mais próximo dele, né? E isso, né, fará com que essa relação nossa, né, com o nosso amado irmão, amigo, exemplo Jesus, seja cada vez mais forte, tá? E quanto mais próximo nós vamos ficando, né, de uma maneira mais fácil nós vamos poder chegar até ele, principalmente nos momentos de maiores aflições. E ela ensinará, né, a nos lembrarmos, né, que sempre do que Jesus havia falado, né? Então, com o passar do tempo, essas interpretações vão ficando mais fortes, essas interpretações vão ficando mais claras, e a gente vai descobrindo o tamanho da riqueza desses textos, né? Hoje eu pautei a nossa conversa em títulos, o próximo eu marquei com uma mensagem de Jesus, né? A mensagem de Jesus, ela veio, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, que é o Consolador prometido. Então esse Consolador é o Espiritismo, né? A doutrina espírita, né? Então ela veio relembrar o que Jesus ensinou, porque o Kardec pegou o Novo Testamento, onde estão os Evangelhos, né? onde estão contados, né, os relatos da passagem de Jesus pela Terra, e ele tirou dali as leis morais e os espíritos, né, de escola, como costumamos chamar, né, espíritos bem especiais, né, vieram comentar essas passagens de Jesus, como esse que comentou agora, né, onde ontem tivemos São Luís, né, e temos Santo Agostinho, entre tantos outros, o Emmanuel, ele também participa, né, Lázaro. Então temos vários bons espíritos comentando, né, o que já era rico por si só, que é a mensagem de Jesus. Então o Evangelho e a codificação espírita, ela veio, né, relembrar o que Jesus ensinou, que estava mal esquecido, que estava mal compreendido. Então quantas passagens do Evangelho de Jesus, ao lermos essas passagens a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, né, elas passam a ter uma compreensão maior, né? Então esse é o papel da doutrina, né? E ela vem acrescentar o que era preciso. Então naquele tempo Jesus falava de uma forma simples, através de parábolas, porque as pessoas não compreendiam. E ainda hoje muita coisa não é compreendida. Porque principalmente para compreender é preciso se abrir a essa compreensão. E muitas pessoas não querem. Aquela história, a carapuça começa a encaixar na cabeça. É muita verdade para cima da pessoa, não precisava ser tão sincero. Porque é assim que nós vamos encontrando nos ensinamentos as muitas verdades, né, que estão ali. E essas verdades são importantes que a gente se confronte com elas e que apliquemos todos esses ensinamentos na nossa vida.
É importante ter coragem de mudar, né? É o que mais se está associando a esse momento, que é um momento de transformação que nós estamos passando. Então eu acredito que todos aqueles que conseguirem sair diferente, saírem melhor dessa pandemia, dessa crise, desse isolamento, nunca mais voltarão a ser as mesmas pessoas. Eu acredito muito nisso. Então o Espiritismo, quando ele surgiu, né, na segunda metade do século XIX, né, vamos ficar somente na França, não vamos falar do contexto histórico dele que antecederam os eventos na França, mas no ano por volta de 1855, Kardec passou a se interessar por aquele fenômeno das mesas que se mexiam e que respondiam às pessoas, às suas indagações com as pancadas, sim ou não, né? Então, naquele tempo, né, a sociedade, a humanidade já estava mais instruída do que nos tempos de Jesus. Então ele veio no tempo previsto. Então quantas coisas nós lemos hoje no nosso século XXI e que foram ditadas no século XIX e parecem tão atualizadas, né? Então é isso que diz que é a letra viva, que esse ensinamento ele é eterno, né? E o Espiritismo, né, ele preside, né, o próprio Jesus, o Espírito da Verdade, o Espiritismo, ele veio presidido por ele veio, né, na abertura, no lançamento, né. Então muitas vezes o Kardec escutava umas pancadas, né, e depois, né, claro, com o poder do Espírito da Verdade, ele teria toda a condição de manifestar, mas até então aquele Allan Kardec, ele era um cético, ele ainda não acreditava, ele é um cientista, um professor, e o Espírito da Verdade, né, compareceu a Kardec no início da codificação, né? Então ontem eu disse que São Luís foi o grande administrador do trabalho, mas o Espírito da Verdade veio presidi-lo, tá? O Espiritismo, né, na condição, né, daquele, né, o Emmanuel, aqui eu já trago um pensamento do Emmanuel que ele já fez há algum tempo atrás. Ele diz que na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências, né? Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que lhes imprime nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo, né? Porque o Espiritismo, ele pela sua riqueza, ele tem muitas dado a muitas interpretações. Mas é muito importante que nessas interpretações nós busquemos o ensinamento de Jesus. Não apenas a curiosidade no fenômeno. Como eu posso aplicar aquilo na minha vida e me tornar uma pessoa melhor, mais humana, mais consciente. Tá? Então é isso que o Emmanuel disse. Ele não tem dúvida do poder. Né? E ele surgiu de forma mais estruturada com o lançamento do Livro dos Espíritos no ano de 1857. Então depois veio o Livro dos Médiuns, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e finalmente a Gênese, né, que quando ela foi lançada, o Kardec já havia desencarnado. Tá? Nesse meio tempo, as pessoas, né, o fenômeno acontecia no mundo todo, as pessoas escreviam para Kardec relatando o que acontecia, e aí ele construiu a Revista Espírita, que é um material muito bacana. Tá? Ele veio levantar o véu, né, o véu da verdade. Até então ele veio para romper com as crendices, né? Ele veio explicar, ontem nós conversamos sobre o perispírito, né? Ele veio explicar como muitos milagres, né? Ele veio tirar do sobrenatural, né, o esclarecimento para muitas coisas. Tá? Então, se aprofundando na doutrina espírita, hoje nós temos a AME, a Associação dos Médicos Espíritas, que colocam, né, a ciência que está por trás da doutrina em prática, né, fazendo esse elo do ser integral, o homem de carne com o homem espiritual, energético.
porque a doutrina espírita, quando ela foi construída por Kardec, ele com muita responsabilidade, ele colocou um tripé para apoiá-la, né? A ciência, a filosofia e a religião. Então, a doutrina espírita ela está, acima de tudo, né, pautada nos ideais do iluminismo, né? Então, ela veio, de certa forma, trazer luz, né, às trevas, né, que ainda, muitas vezes, em muitos locais, ainda imperam, infelizmente, ainda nesse século XXI, certo? Então, como foi dito anteriormente, ela veio no tempo certo, porque já era possível ter compreensão. E a doutrina aqui no Brasil, com os lançamentos, principalmente aqui no Brasil, isso se espalhou para o mundo todo, André Luiz, né, na década de 40 do século passado, veio adicionar mais informações, né, com o Chico e a sua mediunidade maravilhosa, certo? Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela não usa figuras, ela não usa alegorias, ela vai em busca da compreensão, do entendimento, apesar de ser algo, de certa forma, invisível para a maioria das pessoas, mas com o aprofundamento nós conseguimos chegar ao esclarecimento de todos os eventos, praticamente todos, né? Que ela é muito rica, muito abrangente, né? E ela, acima de tudo, ela traz consolação aos deserdados, né? Aos que ficam. Então, aquelas pessoas que perderam um ente querido, através da doutrina espírita, eles trazem, né, notícias que estão vivos, né? Então, na casa de Miramês, nós temos um trabalho quinzenal, que é uma oficina de psicografia. Então, outro dia, recebemos uma psicografia de uma mãe que perdeu um filho, criança, né? Ontem falamos também um pouco sobre isso, acho que foi ontem, né? Sobre a partida prematura de crianças, né? E esse filho veio trazer um pedido para a mãe que ela voltasse a viver, que parasse com tanta tristeza, tá? Então a doutrina espírita ela permite esse intercâmbio entre os dois planos, né? O Chico, com as suas cartas, né? Quantos corações ele confortou, quanta esperança ele deu. Aqui em Fortaleza nós temos no Lado de Clara, com o Milton Souza, um trabalho lindo, seríssimo, maravilhoso, né? Então, o Espiritismo ele veio trazer esse conforto, essa consolação, e ainda ele veio fazer o que mais, ele veio explicar, né, a causa de tantas existências sofridas, né? Por que tantas pessoas, né? Como é que uma pessoa tão boa passa por tantas provações, por tantos sofrimentos? Então ele esclarece que o que nós passamos hoje são consequências do nosso passado, né? A maioria dos sofrimentos são resgates de faltas que cometemos no passado. Então por isso que ele é consolador, né? Ele é o consolador prometido, né? Então, quantas vezes as comunicações vêm nos nossos momentos de sono, de sonho, quando nós deixamos o corpo de carne e a nossa parte espiritual, a nossa parte eterna, ela sai e vai ao reencontro daqueles que já foram na nossa frente. Então nós sonhamos que encontramos com fulano, com cicrana, e temos um amanhecer mais confortável, né? Então o Espiritismo, ele, acima de tudo, ele veio mostrar que a morte do corpo físico é só uma etapa da vida, que a vida continua, que a morte é uma ilusão, certo? Muito bem, então o que mais? Eu coloquei aqui o sofrimento, né? Eu já falei um pouquinho, né? Que ele veio mostrar que as causas muitas vezes são pretéritas, né? E que nós não devemos, de certa forma, né, lutar de forma cruel contra nós mesmos, né? Nós devemos sim procurar viver melhor a cada dia. Se temos uma dor, procuremos uma maneira de confortá-la, de amenizá-la, de seguir adiante, amparar aquele que sofre também, certo? Porque depois que nós terminamos isso, é igual o aluno que passou o ano estudando pesado e chega no final, ele é aprovado para uma nova série. Então ele fica muito feliz e ele percebe que aqueles momentos de lazer que ele abriu mão valeram a pena, né?
Então ele veio, o Espiritismo acima de tudo, esse Consolador, ele veio dar esperança que nós podemos ter depois dessa existência uma vida futura, tá? Então isso é muito importante, né? O Espiritismo, né, eu coloquei aqui que ele veio substituir, né, aquela ideia do inferno, do purgatório, né, do céu. Então a gente sabe que só vai ter uma vida melhor se nós fizermos por onde, tá? Então já estou chegando aqui pertinho do encerramento e eu trouxe aqui um livro muito bacana do Herculano Pires, vou compartilhar com vocês. Quem gosta de evangelho, tem muita coisa legal, tá? Espera aí que eu brigo aqui com as câmeras porque eu estou com o celular e o notebook. Então aqui, primeiro para o pessoal do Facebook, o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, né? Então para vocês do Instagram, né? Aí o livro é esse, muito legal. E no capítulo 86 é o Consolador Prometido. E tem aqui uma carta, né, um trecho de uma carta de São Paulo ao seu discípulo Timóteo. São Paulo diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça na graça que é em Jesus Cristo, e o que de mim ouviste diante de muitos testemunhos, entrega-o a homens fiéis, aos quais sejam capazes de ensinar também a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida para que possa agradar aquele que o alistou. Então, aí a passagem, né, da carta de Paulo, e o Herculano comenta assim essa passagem bonita. Aquilo que houveste de mim, diz Paulo nessa carta, é a segunda carta dele a Timóteo. Aquilo que houveste de mim, entrega-o a homens fiéis que sejam capazes de transmitir aos outros. Então vejam bem, o Evangelho, aliás, a doutrina espírita, né, ela chegou no século XIX quando os homens já haviam condição e capacidade de transmiti-lo aos outros. É tanto que a tarefa foi tão bem feita que chegou até nós e tem nos modificado, né? Então ele diz ainda que o Herculano, que é muito importante essa passagem na epístola de Paulo, porque nos dá a experiência do apóstolo na divulgação do cristianismo, né? Ele diz que nós sabemos que o espiritismo é o desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo, né? Então por isso que se fala que é o Cristo redivido, é o Cristo vivendo de novo, certo? Porque a doutrina espírita, ela convida exatamente a isso, a gente colocar o ensinamento do Cristo em prática, né? Começando por nós mesmos, tá? O Herculano diz ainda que então o espiritismo se apresenta, né? O espiritismo se apresenta no momento preciso, quando a evolução humana atingiu aquele apogeu em que se tornou possível compreender os problemas espirituais, não mais como problemas sobrenaturais, mas sim como problemas naturais, acessíveis à indagação e à investigação dos homens. Assim, o Espiritismo, quando a humanidade atingiu esse ponto, pôde aparecer e desenvolver-se. Então, era preciso, né, que a doutrina surgisse no momento em que ela pudesse ser compreendida, tá? E nessas nossas conversas, a cada dia que passa, eu agradeço a vocês a oportunidade de aprender, né, e compreender mais um pouco esses ensinamentos tão positivos, certo? Bom, estamos chegando aqui pertinho já do nosso encerramento, tá? Tá na hora. Amanhã vamos mais uma vez nos encontrar, 19h45, desejando a todos, né, uma feliz convivência com esse momento, né? Não vamos diminuir as orações, não vamos entrar em pânico, não vamos desobedecer às autoridades competentes, às autoridades sanitárias, médicas, para que possamos logo estar de volta, né, ao mundo lá fora como pessoas melhores, pessoas diferentes. Então, vamos nesse momento encerrar com o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males, que assim seja. Desejo muita paz, muita luz, muita harmonia nos seus lares, nos seus corações e junto a todos aqueles que estão em seus pensamentos, em suas orações. Uma boa noite a todos.